Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa primeira live de aquecimento do evento Transformação NCM. Bom, eu vou esperar as pessoas entrarem para eu explicar, sobre o evento, para explicar sobre essas lives noturnas que nós teremos. Mas eu queria saber, vocês que já estão entrando, sejam muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Peço a gentileza de me responderem para eu entender se vocês estão me ouvindo bem ou não. Vou aguardar porque tem um delayzinho, né? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo? Tá, obrigada. Denise e a minha mãe responderam que sim. Bom, meninas, para vocês se situarem aqui na nossa live, teremos agora uma sequência de lives essa semana, de segunda a quinta. Teremos lives cada dia falando de um assunto, de um tema diferente, mas sempre relacionado à nutrição e mioma, E semana que vem teremos também mais lives, mas no final de semana eu posto o cronograma da semana que vem. Ontem eu postei o cronograma das lives dessa semana, tá? Então, se você ainda não sabe os temas, depois dá uma olhadinha lá no meu feed, que tem lá o post com os temas que eu vou abordar de hoje até quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre como surgem os miomas, tá? É um assunto que muitas mulheres têm dúvidas, muitas mulheres se perguntam por que eu, Foi o que eu fiz quando eu tive o meu diagnóstico há mais de 10 anos atrás. Primeira coisa que eu pensei, o que eu fiz? Por que eu? Como é que surge? Por que uma mulher tem mioma e outras mulheres não têm? Então hoje eu vou explicar para vocês o que a literatura, o que os artigos científicos nos falam a respeito do surgimento, dos miomas. Bom, mas primeiro vamos lá. Quem tá aqui comigo, todas essas mulheres que já chegaram aqui, já estão inscritas no evento, Nós teremos todos esses dias de lives, mas também o motivo principal é o nosso evento, que vai acontecer ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Serão 3 dias ao vivo de evento online e gratuito, Com a intenção de ajudar vocês de uma forma um pouco mais didática, num formato de aula realmente, Normalmente, a aula não é aqui, a aula é num outro ambiente, onde eu passo slides, onde eu explico, onde a gente pode tirar dúvidas. Então, se você que está aqui assistindo a live, seja ao vivo, seja depois, Se você não se inscreveu ainda no evento Transformação NCM, o link para inscrição tá aqui na bio do meu Instagram. Então, quando vocês clicam na bio, tem lá um link único. Clicando nesse link, vocês vão ver que tem lá a opção de se inscrever no evento. E para aquelas que já estão inscritas no evento e que ainda não entraram no grupo do WhatsApp, lá também tem o link para o grupo do WhatsApp. Devido à quantidade de pessoas que estavam entrando, a gente teve um probleminha, porque o grupo tem um número de pessoas para entrarem e a gente teve que mudar, teve que criar um novo grupo para poder aquelas pessoas que não conseguiram entrar começarem a entrar. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, se você foi uma dessas que mandou mensagem dizendo que não estava conseguindo entrar, clica lá, quando acabar a live, na bio do meu Instagram e entra no grupo do WhatsApp. Por que entrar no grupo do WhatsApp? Porque no grupo do WhatsApp você consegue ter acesso a todas as informações das lives, dos eventos. Normalmente, o que eu vou postar aqui para vocês hoje de slide, eu vou colocar depois lá no grupo do WhatsApp, não vai ficar aqui, Então, vocês conseguem ter acesso a alguns conteúdos que só quem tá no grupo vai receber, tá bom? Bom, meninas, então, pra gente iniciar efetivamente o tema, eu queria só dar um recadinho. E peço para que vocês que já estão aqui comigo, que vocês também me ajudem. Por quê? À medida que a live vai acontecendo, novas pessoas vão entrando. Então, essas pessoas que entram, elas não sabem dos conteúdos, que eu já falei, não sabem das informações, dos recados que eu passei agora no início. Então, vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer a live explicando sobre o tema e depois eu vou abrir, como eu sempre faço, para vocês tirarem dúvidas. Portanto,
Se você quer que sua mensagem seja respondida, sua dúvida seja respondida, coloca no balãozinho. Não escreve no comentário. O comentário serve para vocês conversarem entre vocês, para vocês irem, né, desabafando. Tudo bem, mas eu não consigo garantir que eu respondo quem tá perguntando nos comentários, porque nos comentários fica muito difícil de eu falar com vocês, ler o comentário e responder na hora. Então, para ficar mais organizado, deixem a dúvida de vocês no balãozinho. E aquelas pessoas que forem entrando depois e começarem a perguntar coisas, me ajudem, escrevam. Olha, a Thaís pediu para deixar as dúvidas nos comentários, tá bom? Então vamos fazer assim, desse jeito, que aí eu consigo responder vocês e fica mais organizado para eu conseguir também ler, porque senão eu fico meio perdida, tá? Nesse momento, a live, ela vai ter alguns momentos que eu vou cancelar os comentários, porque eu vou colocar slide. E aí eu vou colocar um slide para poder explicar para vocês. E esses slides eu vou botar depois no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, então vamos lá. Dúvida, né? Eu até vi pessoas falando aqui, eu também fiquei me perguntando. Como surgem miomas? Os miomas, eles surgem de causas variáveis. E a gente diz que o motivo de você ter mioma, ele pode ser multifatorial. Alguns fatores podem desencadear riscos aumentados de você ter mioma. E aí é importante você ficar ligado aqui. Existem alguns riscos que eles são modificáveis, ou seja, você tem como agir para poder minimizar esses riscos, e existem riscos que não são modificáveis, mas a gente consegue dominar, não digo dominar, mas a gente consegue amansar esses riscos através dos hábitos de vida. E isso é maravilhoso. Então eu vou agora colocar aqui para vocês um slidezinho que eu tirei de um artigo explicando mais ou menos como é que surgem os miomas. E aí depois eu vou explicando cada coisinha. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Mas não sei o que está acontecendo. Não estou conseguindo compartilhar. Compartilhar as fotos. Estranho. Muito estranho, não sei realmente o que está acontecendo. Só um minutinho, meninas. Que esquisito. Enfim, eu vou ter que fazer sem mostrar para vocês aqui, porque não tô conseguindo compartilhar. Não sei se é algum erro, se é alguma atualização que eu não fiz do... Só um minuto que eu vou tentar ver aqui. Peço desculpas. Mas é uma coisa que eu faço sempre e agora não tá aparecendo. Não faço ideia. Se alguém puder me ajudar, mas não tô conseguindo. Normalmente eu venho aqui para compartilhar. No próprio Instagram tem mostrando como eu consigo compartilhar as fotos e agora não tô conseguindo. Ai, meu Deus, não acredito nisso. Então, pois não tem a opção, não tá tendo, só tem a opção do vídeo. Eu até apaguei, eu tirei, fui tentar ver, aí some minha imagem. Não tem, não sei por que motivo, do ladinho aqui, que normalmente tem a opção, não tá tendo a opção do vídeo. Vamos fazer o seguinte, não sei, não vou fazer isso não, fechar e voltar, porque vai... Gente, uma pena realmente, não vou deixar... eu não vou deixar que a gente deixe de fazer uma live boa por causa disso. Vou mandar esses slides lá, mas realmente tô tentando ver aqui. Tô com algum problema realmente. Deixa eu desativar os comentários pra ver se eu consigo aparecer. Não tem. Sumiu. Vou voltar com os comentários aqui.
Uma grande pena, porque era um slide bem legal. Deixa eu ver. Não sei o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que não vai ficar bom, não. Mas vou tentar mostrar pra vocês. Fica ao contrário? Como é que fica? Fica ao contrário, né? Não tem como vocês verem assim. Fica ao contrário a imagem ou vocês conseguem ver? Podem me responder? Ai, meu Deus, preciso de ajuda. Vocês conseguem ver? Tá horrível assim, né? Enfim, não vai dar. Bom, então, meninas, eu queria mostrar aqui que uma célula que tem... Uma célula do miométrio, né? Uma célula do útero, fica ao contrário. Então, não vou nem mostrar. Enfim, depois eu vou mandar lá no grupo explicando pra vocês. Mas eu não quero... Eu vou tentar ver se eu coloco de algum jeito aqui, mas fica realmente ao contrário. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, o primeiro slide, gente, patético isso, né? Mas não tá aparecendo pra mim. Só vou explicar aqui. Uma célula normal do útero, ela vai se transformar em células que vão originar mioma, baseado em alguns fatores. E esses fatores a gente vai ver agora, tá? Que fatores seriam esses? Fatores relacionados ao meio ambiente, tá? Que fatores são esses? Obesidade, né? Fatores modificáveis, ou seja, uma pessoa que ela é obesa, uma pessoa que está acima do peso, ela pode mudar essa condição. Uma vez acima do peso, se você faz atividade física, melhora a sua alimentação, você pode mudar. Então, a obesidade é um fator que favorece crescimento de mioma, que vai fazer com que as células do útero modifiquem e se transformem em células miomatosas. Outra questão é a vitamina D. Deficiência de vitamina D vai favorecer crescimento de mioma. Isso aí é relatado, não tem nem o que discutir mais. Outra questão, aí já é uma questão, mas que a pessoa não tem como mudar. A questão da raça. Mulheres da raça negra, elas são acometidas, elas têm mais chances de terem mioma do que as mulheres da raça branca, do que as mulheres da etnia asiática, né? Por que isso, tá? Então, vamos começar explicando a raça. Então, a raça é um fator de risco para desenvolvimento de mioma. Então, por que as mulheres da raça negra têm mais chances de terem mioma? Pelo seguinte, as mulheres negras, elas têm mais receptores de estrogênio. E aí, essa questão genética de ter mais receptores de estrogênio favorece com que essas mulheres desenvolvam mioma. Então, isso é um ponto, tá? Outra questão que também já está sendo estudada. A pele escura, ela tem mais melatonina, né? Então, quanto mais escura a pele, mais melatonina. Quanto mais branca a pele, quanto mais clara a pele, menos melatonina. E o que isso significa? A melatonina protege a nossa pele do sol, dos raios. E o sol serve para quê? O sol, ele converte, né, os nossos hormônios, o colesterol, em vitamina D. Então, mulheres negras, elas têm mais dificuldade de converter a vitamina D. Por isso, teoricamente, elas têm mais deficiência de vitamina D. Olha que interessante, né? Já se sabe que a vitamina D, ela, quando está deficiente, ela é um fator de risco. Pessoas que têm a pele negra, elas têm mais receptores de estrogênio, que são sinalizadores que vão captar o estrogênio. Elas têm mais, então elas têm um risco aumentado. Outra questão, as mulheres negras, elas têm menos absorção da vitamina D, porque elas têm a pele com mais melatonina. Então, qual é a dica? Pessoas que têm a pele negra precisam ficar mais de 20 minutos pegando sol. Então, não é só 15, 20 minutinhos. Tem que ficar uns 40, 45 minutos pegando sol, para poder fazer a conversão de forma adequada, tá? Então, meninas, esse é um ponto. A raça, sim, é um fator que não conseguimos modificar.
Ninguém vai conseguir mudar a cor por conta do risco de ter mioma. O que você consegue mudar? A questão da vitamina D. Você consegue melhorar a sua vitamina D. Você consegue alimentação controlada para que você não aumente os seus níveis de estrogênio. Isso é um ponto, tá? Outra questão, outro fator de risco para desenvolver mioma é a vitamina D. A vitamina D, para qualquer mulher, seja negra, seja branca, seja parda, seja índio, né? Qualquer etnia, tem que estar acima de 40, tá? Isso é ponto. Eu não vou entrar em detalhes hoje da vitamina D e de suplementação. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas tem que estar vitamina D acima de 40 para qualquer mulher. Mesmo que quando você faça o exame, o valor de referência seja 20. 20 não é um valor ótimo para mulheres que têm mioma, tá? Então tem que ser no mínimo 40 para proteção contra mioma. Outra questão, a idade. Normalmente, quais são as mulheres que são acometidas com miomas? Mulheres antes da menopausa, mulheres que estão na idade fértil. Por que isso? Porque nesse período ainda existe a oscilação hormonal progesterona e estrogênio durante o ciclo menstrual, e isso parece que favorece o desenvolvimento de miomas. Não existe caso, né? Não se tem miomas em mulheres que não menstruaram, né? Então, assim, não se tem miomas em crianças. Os miomas, eles podem se desenvolver nas mulheres depois da menarca. O que é a menarca? A primeira menstruação. Então, depois disso, a mulher, ela tem que ter um cuidado, óbvio, porque a partir daí começam as oscilações hormonais todo mês, né? Aumenta o estrogênio, aumenta a progesterona, diminui o estrogênio, diminui a progesterona. Tudo isso acontece durante o ciclo menstrual, né? Cada fase do ciclo menstrual vão ter oscilações hormonais e isso interfere diretamente na saúde da mulher, em riscos para doenças, enfim. Então, quando essa mulher ela vai chegando mais na idade madura, acima de 35 anos, ela já ficou muitos anos exposta aos ciclos menstruais. Se ela começou a menstruar com 12 anos e ela tá com 35, ela está há 23 anos em contato com essas oscilações hormonais. E isso vai ser um risco aumentado para essa mulher ter mioma, tá? É claro que tem mulheres novas, super novas, que têm miomas com 20 e pouquinhos anos. Eu recebi meu diagnóstico quando eu tinha 26 anos. Mas o mais normal é que mulheres acima dos 40 tenham mioma, acima dos 35. E é mais comum que essas mulheres na menopausa comecem a ter miomas reduzindo. Não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, tá? Isso é importante de ser falado. Não adianta, opa, entrei na menopausa hoje, a partir do mês que vem meus miomas sumiram. Não é assim que funciona. Isso vai ser com o tempo. Por quê? Porque estrogênio e progesterona são hormônios que alimentam os miomas. São os únicos? Não, mas são os principais. Então, na menopausa, é normal que esses miomas eles reduzam de tamanho, porque a produção dos hormônios sexuais reduz, né? Porém, eu falei disso inclusive no final de semana. A gordura, o tecido adiposo, ele também produz estrogênio. Não é só os ovários que produzem estrogênio. O tecido adiposo, né, na gordura, existe uma enzima chamada de aromatase, que ela transforma hormônios androgênios, testosterona, em estrogênio. Então, quanto mais gordura você tem, gordura na região abdominal, quanto mais conversão você tem de testosterona em estrogênio. E isso seria ruim, seria um hormônio, né? O estrogênio, nós temos alguns tipos de estrogênio. E esse estrogênio que é produzido pelo tecido gorduroso, pelo tecido adiposo, ele é um estrogênio prejudicial à saúde. Então, temos que controlar o peso. Por isso que se fala que mulheres com obesidade,
elas têm uma chance aumentada, né, de ter mioma. Como é que você sabe que você tá no sobrepeso, na obesidade? É simples. É só vocês pesquisarem no Google calculadora para IMC, Índice de Massa Corporal. Se você quiser fazer, você pode fazer. É o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Por exemplo, se você tem 60 quilos, você vai colocar 60 dividido pela sua altura ao quadrado. Se você tem 1,60 m, você vai colocar 1,60 m vezes 1,6 vezes 1,6, e aí você vai colocar isso embaixo do peso e vai dividir. Deixa eu fazer a conta aqui para saber com vocês, ó. 1,6 vezes 1,6 daria 2,56. Essa seria a minha altura ao quadrado, tá? Então, o peso dividido pela altura ao quadrado vai dar 60 dividido por 2,56. Vai dar 23,4. Isso mostra uma pessoa que tem 60 quilos e 1,60 m, ela tem de índice de massa corporal 23,4 quilos por metro quadrado. Isso mostra que essa pessoa está dentro da faixa de eutrofia. Quando é que você começa a ficar mais preocupada? Quando é que você está no sobrepeso? Quando você tem o IMC acima de 25, tá? Então, acima de 25 você já começa a ficar ligadinha. Porém, se você é uma mulher que está com o IMC mais alto, mas você vê o seu corpo e você não tem muita gordura, você tem muita massa muscular, não fique preocupada, porque você não está no sobrepeso, você tem muita massa muscular e por isso você fica pesada. Não é à toa que aquele ator, o Arnold Schwarzenegger, que é super fortão, quando faz o cálculo do IMC dele, ele sempre está na obesidade. Por quê? Porque ele é muito forte, ele tem muito músculo e o músculo pesa. Então, na hora de fazer o cálculo, esse cálculo é apenas um parâmetro, tá? IMC abaixo do peso não é risco para desenvolver mioma, mas pode ser risco para doenças, né? Para imunidade baixa. Então, o ideal é que você esteja na eutrofia, tá? E aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar. Então, lembrem sempre, gordura aumenta níveis de estrogênio. Estrogênio é um hormônio que alimenta mioma. Mulheres que estão na menopausa, elas não vão ter seus miomas sumindo de um dia para o outro. Os miomas vão reduzindo com o tempo. Porém, se essa mulher que está na menopausa, ela faz reposição hormonal, isso não vai acontecer, porque a reposição hormonal vai estar contribuindo para os níveis de estrogênio estarem aumentados, tá? Então é importante ficarem atentas a isso, que não adianta estar na menopausa, se faz reposição hormonal, vai ter risco para mioma, tudo bem? Então, ó, a idade, né, mulheres na idade fértil tem um risco aumentado, a obesidade, a gente então já falou da raça, da idade, da vitamina D, da obesidade. Agora eu quero falar com vocês da genética, tá? Não se sabe exatamente ao certo, mas já se sabe que mulheres que têm parentes de primeiro grau com mioma têm um risco aumentado para ter mioma, tá? Então, se sua mãe tem mioma, você tem chances aumentadas de ter mioma. Isso é relatado, mas não se sabe o motivo específico. Também já se sabe que alguns tipos de mioma podem ter relação com mutação genética, tá? E aí você pensa assim, caramba, então se eu tenho mutação genética, eu vou ter mioma e pronto, acabou. Não só por isso, por quê? Porque são vários fatores que causam mioma. Então, se você tem uma mutação genética que te favorece mioma, cabe a você cuidar mais ainda da sua saúde. Cabe a você cuidar da vitamina D, não estar acima do peso, fazer atividade física, não ser uma pessoa inflamada, porque a gente vai ver aqui que a inflamação, ela causa modificações. Como é que acontece? O que é uma inflamação no corpo? A inflamação, ela não é a inflamação que eu tô falando quando você inflama um pelinho, quando tem uma espinha, que você vê assim, pus, que você vê vermelho, que você sente dor. Não é essa inflamação. Essa inflamação é chamada de inflamação aguda. O que eu tô querendo dizer, o que favorece o crescimento de mioma é a inflamação crônica. Que inflamação é essa? É aquela inflamação silenciosa, que você não sente nada,
tá? Mas que o seu corpo está sentindo. As células começam a trabalhar com mais dificuldade, você fica mais cansada, você tem dificuldade para emagrecer. Isso tudo mostra que o seu corpo está sobrecarregado e que você está inflamada. Como é que a gente se inflama? Comendo alimentos ricos em açúcares, comendo alimentos ricos em gordura, comendo gordura trans, aqueles biscoitos de pacotinho, fritura, não comendo frutas, legumes e verduras, vivendo estressada. Tudo isso faz você estar inflamada. E aí, quando a célula está inflamada, o que acontece? Sua célula está inflamada, o seu corpo começa a trabalhar para aquela célula deixar de estar inflamada. Esse processo de modificação na célula vai causar alterações nessa célula e vão favorecer com que essa célula fique uma célula do mal, uma célula que se transforme em mioma. Então é isso, uma célula boa, quando ela está recebendo ali pancada, inflamação, ela começa a se modificar. Essa modificação nessa célula vai fazer com que ela se transforme numa célula miomatosa. Isso porque eu tô falando de mioma, porque essa mesma célula inflamada, por conta de hábitos ruins, ela pode se transformar numa célula cancerígena, tá? Então, hábitos saudáveis são importantes para mulheres que têm mioma e também para evitar doenças, meninas. Não é só para evitar mioma, é para evitar várias doenças que ao longo da vida a gente tem risco aumentado de ter, porque temos, com o passar do tempo, a gente tem uma exposição aumentada para os tóxicos, para o ambiente contaminado, e isso vai cansando a nossa célula. Por isso que quanto mais velha a gente vai ficando em idade, mais chance a gente tem de desenvolver doenças, porque as nossas células vão ficando cansadas. E aí, como é que entra a nutrição, né? A nutrição entra justamente te ajudando a comer alimentos que, ao invés de te envelhecerem mais, vão rejuvenescer. Não é só rejuvenescer o rosto, é rejuvenescer as células, é fazer com que essas células não envelheçam antes do tempo, é fazer com que você receba nutrientes que vão fazer com que suas células fiquem protegidas, tá? Então, meninas, a inflamação através da alimentação, do estilo de vida, do estresse, vai favorecer o desenvolvimento de mioma. Outra coisa interessante, tá? É a bebida alcoólica. Sabe-se que álcool, ingerir bebida alcoólica, faz com que o nosso corpo modifique o metabolismo de hormônios, tá? Das bebidas alcoólicas que já foram estudadas, a gente tem cerveja, a gente tem o vinho, o licor. Dessas bebidas, o que os estudos mostram como tendo mais efeito na saúde de mulheres com mioma é a cerveja, tá? Então, se você bebe, o que teoricamente te coloca em mais risco é a cerveja. Então, a cerveja das bebidas alcoólicas é a mais perigosa para a saúde de mulheres com mioma. Thaís, quanto eu posso beber de álcool? Não sei. Porém, tem estudos que falam que a ingestão diária de até 20 gramas de álcool, ela vai te deixar com chance de precisar operar. Olha que interessante. Então, se você ingere 20 gramas de álcool por dia, ou então, soma isso tudo e ingere isso num final de semana, você tem riscos aumentados para precisar passar por uma cirurgia de mioma. E para vocês terem uma noção, tá? Infelizmente eu não consegui mostrar a foto, mas uma tulipinha de chopp, ela tem 14 gramas de álcool. Então, quem é que bebe somente uma tulipa de chopp? Você bebe um monte, né? Incontáveis numa noite, num churrasco. Uma tacinha de vinho de 125 ml, você tem quase 20 gramas de álcool também. E normalmente as pessoas bebem uma, duas, até mais taças de vinho. Gin, né? Uma dose de gin já tem quase 20 gramas de álcool. Então isso mostra que poucas quantidades já são suficientes para te deixar num risco maior. Então, tá proibido beber álcool? Não, mas é um risco que você tem. E aí, se você bebe álcool, se você
é estressada. Se você come mal todos os dias, você só está bombardeando o seu útero com alimentos, com fatores de risco para desenvolver mioma, tá? E olha que interessante. Tem estudos que dizem o seguinte, que quanto mais precocemente você é exposta a fatores de risco, a disruptores endócrinos, mais chances você tem de desenvolver miomas no futuro. Então, por exemplo, uma mulher que está grávida, se essa mulher se expõe muito à soja, se estressa muito, é deficiente em vitamina D, se essa mulher tem contato com muito agrotóxico, com muitos poluentes químicos, ela vai estar expondo o bebê que está no útero a esses disruptores endócrinos, a essas substâncias tóxicas. Então, esse bebê, se for uma menina, quando ela for adulta, ela tem muito mais chances de desenvolver miomas, porque a mãe dela foi exposta enquanto ela estava no útero. Olha que maravilhoso saber disso, porque a gente consegue prevenir ou diminuir os riscos das nossas filhas. Então, se você pensa em engravidar, saiba disso. Se você tá grávida, saiba disso. Que a exposição de comida errada, de substâncias tóxicas no útero vai aumentar o risco do seu bebê, da sua menina, né? Se você tá grávida de menina, de ter filhos. De ter miomas, perdão, tá? Então, meninas, a nutrição não é moda, a nutrição não está aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui por quê? Porque eu me embaso muito cientificamente para falar com vocês. Eu estudo muito, eu leio muitos artigos, eu pesquiso muito para tá aqui trazendo para vocês informação. E aquilo que eu não tenho de informação concreta, eu reflito e penso de um modo geral e trago, né, na prática para as minhas alunas, para as minhas pacientes, e sempre vou dando dica para vocês aqui no Instagram. Outra questão, outro fator de risco é a paridade. Como assim, Thaís? Uma mulher que já teve filho, ela tem menos risco de desenvolver mioma do que uma mulher que não teve filho. Isso se ela for engravidar antes dos 35 anos. Calma, porque uma vez quando eu falei disso, o que falaram pra mim? Mas a minha mãe tem 10 filhos e tem mioma. Não significa que se você tem filho, você não vai ter mioma. Mas os estudos mostram que mulheres que já tiveram filho têm menos chances de ter mioma. Por quê? Eu explico, tá? Deixa eu só beber uma aguinha, mas eu vou explicar. Porque todas as vezes que a mulher engravida, quando ela deixa de estar grávida, o útero passa por um processo para voltar ao normal. O útero grávido, né, ele é diferente de um útero não grávido. Então, uma vez que a mulher engravidou, ela tem um útero que vai se desenvolver, que vai ter a produção de vários hormônios que só ficam sendo produzidos na gestação. Depois que o bebê nasceu, esse útero que estava grávido, ele vai voltar às condições anteriores à gestação. Então, parece que nesse processo de voltar às condições anteriores à gestação, acontecem coisas no útero que favorecem a proteção de desenvolver miomas, tá? Por isso que se fala que mulheres que tiveram filho antes dos 35 anos e filhos que nasceram na idade gestacional normal. Então, o que é isso? Mulheres que têm filhos que nasceram depois da 38ª semana. Não adianta ter filho prematuro. Então, se você teve um filho prematuro, parece que isso não protege o útero de ter miomas. Mas se você teve filho abaixo de 35 anos e o filho a termo, né, nasceu na idade gestacional acima de 38 semanas, isso é um fator protetor, sim. Tá? Então, meninas, olha, eu tô falando aqui pra vocês de processos patológicos, né, fisiopatológicos para fatores de risco para mioma. Nós ainda temos toda a parte da alimentação, né? Alimentos que ajudam, alimentos que atrapalham. Isso, né, seria uma outra live. Aqui eu tô falando de favorecimento. Como é que surgem os miomas? Os miomas vão surgir dessa maneira. Todos esses fatores de risco
eles vão interferir as células do útero. Essas células vão ser bombardeadas com substâncias tóxicas, com inflamação. Elas vão começar a tentar se proteger, e nessa tentativa de se proteger, elas modificam. Quando elas se modificam, deu ruim. Elas se modificam e se transformam em células miomatosas, tá? Então, é isso que a gente precisa entender, que existem coisas que estão nas nossas mãos, que a gente pode fazer sim, que é comer bem, que é cuidar da mente, que é reduzir as chances de ficar inflamada, que é comer saudável, mesmo que você goste de comer lá o seu chocolatinho, que você goste de comer um pãozinho, não é disso que eu tô falando. Mas a maior parte do tempo você tem que estar saudável, você tem que estar passível de ser uma mulher com hábitos saudáveis. A partir do momento que você quer, você vai conseguir. Não tem essa de que eu não vou conseguir. O que eu mais vejo são mulheres que compram curso, fazem consulta e que depois, por conta da rotina pesada, deixam de lado, abandonam suas chances de terem uma vida melhor. Porque é muito possível você evitar que os miomas cresçam, fazer com que eles reduzam de tamanho, melhorar seus sangramentos, suas cólicas, suas dores, barriga estufada, tudo isso você consegue com a alimentação. A gente não precisa do uso de anticoncepcional obrigatoriamente. Se você cuida da sua alimentação, se você faz tudo bonitinho, você tem grandes chances de não utilizar medicamentos, tá? E quanto antes você faz, melhor. Quanto antes você começa seus cuidados, melhor. Muitas das vezes, se você já tá com miomas muito grandes, você sim vai ter que passar por uma cirurgia. Eu passei. Mas é isso que eu sempre quero falar. Não esperem chegar lá na frente. Cuidem logo assim que vocês descobrem que vocês ainda não têm sintomas, que vocês têm miomas pequenos, porque aí você vai evitar que esses miomas cresçam. Uma vez que eles cresceram, você provavelmente vai precisar passar por uma cirurgia. Mas, se você não cuidar, esses miomas podem voltar. Por isso que eu tô aqui falando pra você também, que passou por uma cirurgia. Talvez você agora esteja tranquila. Não tem mais mioma, graças a Deus, não tem sintomas, mas se você não cuidar, se você continuar fazendo tudo que você fazia antes, você vai ter novos miomas no futuro. Infelizmente, não adianta passar por procedimentos cirúrgicos se você não mudar a sua rotina. Tem que mudar a rotina, tá, meninas? Então é isso que eu quero falar com vocês aqui cada dia de um tema, sobre um tema. É isso que eu vou falar pra vocês no evento. É isso que eu tento trazer no dia a dia. Tem que cuidar todos os dias, independente dos problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo fica cansada, todo mundo. Vocês, eu. Só que a maneira como a gente vai trabalhar isso dentro da gente é que tá diferente, né? É você mesmo tendo problemas, mesmo estando cansada, é priorizar a sua saúde, é cuidar da sua saúde, é cuidar da sua alimentação. Não adianta só sair usando suplemento. É um conjunto de fatores, é alimentação e suplementação. Eu diria que a alimentação está em primeiro lugar. Não adianta a gente ter uma casa super bem decorada se ela tá suja. Então, primeiro a gente faxina para depois a gente decorar. Primeiro a gente cuida da alimentação para depois a gente suplementar, tá? É isso que eu quero deixar para vocês como um recado final. Comecem cuidando da comida. E agora eu vou aqui abrir as perguntas. Gente, com toda a certeza do mundo, o meu Instagram tá com algum problema. Apareceu aqui pra mim, no balãozinho, que tinha mais de 15 perguntas. E aí eu clico, não aparece pergunta nenhuma pra mim, pra eu responder. Olha só, e eu pedi pra vocês deixarem as perguntinhas no balão. Não sei o que tá acontecendo. Mas enfim, o Instagram tem dessas coisas, né? Eu tô clicando aqui no balãozinho e eu não consigo, não aparece as perguntas de vocês pra mim. Bom, como a gente ainda tem tempo, eu vou deixar livre aqui agora para responder vocês. Mais uma vez, peço desculpas, mas hoje o Instagram não está me ajudando. Vou tentar resolver isso para amanhã.
Bom, vamos lá, vou tentar responder algumas perguntinhas aqui, tá? A Estúdio Arte tá dizendo, ferritina baixa, o que comer? Ela tem miomas. Bom, quando a ferritina tá baixa, você precisa comer alimentos fontes de ferro, né? Vegetais verdes escuros, espinafre, couve, oropronobis, bertalha, brócolis e leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. É importante também você colocar essas leguminosas de molho para ajudar na absorção. Evitar ficar comendo carne vermelha, mesmo que carne vermelha seja fonte de ferro. Olha lá, não aparece para mim a pergunta no balão. Mesmo que carne vermelha seja fonte de ferro, mulher que tem mioma deve evitar o consumo de carne vermelha, tá? Então, e outra coisa, nesses casos, dependendo do tamanho do seu nível de anemia, você vai ter que suplementar e muitas vezes a suplementação vai ser venosa, porque você tá com um nível muito baixo, tá sangrando muito e só a alimentação não vai ser suficiente, tá? Bom, a Vera Lúcia tá dizendo que ela tá com medo de fazer a cirurgia. Vera, eu super te entendo, porque eu também tive muito medo antes de fazer a minha cirurgia. Mas é o que eu sempre falo para todas as minhas alunas e pacientes, ou pessoas, né, que me seguem, que vêm falar comigo que está com medo. Se você está com um médico confiável, com uma equipe cirúrgica confiável, que você sabe que é experiente, que já operou várias pessoas da mesma situação que você, confia em Deus, confia nos médicos e faça a cirurgia. Não deixem de fazer a cirurgia por medo, porque uma vez que você faz, você vai ver que a sua vida é outra. Então, confie nos profissionais que estão com você, né? Procure saber sobre eles e vai com tudo que vai dar certo, tá? Bom, a Ateliê Cosmo está perguntando, Thaís, a frutose da fruta pode causar picos de glicemia? Pode, porém, não vai ser isso que vai prejudicar a sua vida, tá? Então, assim, eu não proíbo fruta nenhuma. O que eu sempre oriento é você a comer a fruta, não beber o suco, tá? Então, comer a fruta não vai te causar esses picos e, mais ainda, se você come essa fruta junto com uma fonte de fibra, então junto com uma aveia, com uma chia, com psyllium, ou então junto com uma semente semente de abóbora, semente de girassol, ou junto com as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, nozes. Se você coloca alguma dessas sementinhas, nuts, aveia, na sua fruta, você está reduzindo o índice glicêmico. Ou se você come essa frutinha junto com comendo um ovo, que é proteína, você também está reduzindo o índice glicêmico. Agora, beber suco da fruta, um copo de suco que você fez com 6 laranjas, sim, vai te dar pico glicêmico. Mas comer a fruta, bem difícil, tá? Então, comam a fruta, possivelmente fazendo esses combos que eu acabei de dizer agora, porque isso vai reduzir mais ainda o índice glicêmico da sua preparação, usando gordura boa, fonte de fibra e proteína, tá? São as 3 maneiras que a gente reduz o índice glicêmico de uma refeição. Bom, a Tati está dizendo, leite em pó desnatado pode ser ingerido? Eu vou fazer uma live para falar só especificamente de leite, de whey e de creatina, tá? Mas, rapidamente falando, pode ser ingerido o leite em pó, desde que ele não tenha açúcar, tá? Não é composto lácteo, deve ser ingerido o leite em pó. Bom, a Érica está dizendo, não, já é outro assunto. A Lima Silva Ana Paula está dizendo, como mudei minha alimentação, fico 4 dias menstruada, não tenho cólica e tenho 4 miomas pequenos. Obrigada pela ajuda. Eu é que fico feliz de receber essas mensagens aqui ao vivo, para que vocês, mulheres que estão me conhecendo agora, entendam que não tem para onde correr. A alimentação saudável vai ser a salvação dos seus problemas, tá? A Denise tá perguntando, parabéns, tá, Ana Paula? A Denise tá perguntando, que alimento eu devo evitar para não promover o crescimento de miomas? Denise, não sei se você é nova aqui no Instagram, mas eu tenho vários posts para depois você dar uma olhada com mais detalhes. Mas eu vou te falar
Que alimentos? Alimentos que favoreçam aumento do estrogênio. Alimentos que favoreçam o pico de insulina. Então, que alimentos seriam esses? Farinha branca. Então, aquela pessoa que quer comer pão com manteiga todo dia. A pessoa que quer comer aquele bolo de padaria cheio de açúcar, biscoito recheado, esses salgadinhos, fandangos, cheetos, esses snacks porcaria. Isso vai favorecer o crescimento de mioma, tá? É você não comer nunca frutas, legumes e verduras. Tudo isso vai fazer com que você tenha riscos aumentados, lógico, associado a uma inflamação como um todo, porque não é um único alimento que vai causar isso, tá? É aquela pessoa que tem uma rotina alimentar que não é saudável, tá? Isso é aquela que come um sanduíche à noite, um salgado no almoço, que bebe guaravita, toma muito refrigerante, que não come frutas nunca, que não come legumes, que não come salada, que não come comida de verdade. Está sempre buscando o que é fácil. É o pacotinho de biscoito, é o miojo, é o hambúrguer, é o cachorro quente. Isso tudo em conjunto vai favorecer o crescimento de miomas. Então você deve evitar esses alimentos e deve comer comida de verdade. Bom, a Le Frank está dizendo: tenho mioma e minha pressão está alta. Meu cardiologista passou vários exames e passou vitamina D, mas estou com medo de tomar e voltar a sangrar. Será que posso tomar? Bom, Lê, excelente pergunta. Vamos lá. Toda mulher que tem pressão alta, ela tem risco aumentado para ter mioma, de 3 a 5 vezes. Porque a pressão alta, ela vai causar danos no miométrio, né? Nas células do útero. E essas células, ao tentarem se consertar, elas favorecem o crescimento de mioma. Então, tem relação pressão alta com mioma. Bom, se ele passou para você vitamina D, você tem que tomar, porque a vitamina D é maravilhosa para a saúde uterina. Então, tem que tomar vitamina D sim. E a medicação, se ele te passou para pressão, ela não vai atrapalhar os seus miomas. Ela vai ajudar no controle da sua pressão sanguínea. Então, use sim a medicação e use a suplementação de vitamina D, tá bom? Bom, a Meire tá dizendo: sou do Pará e tomo muito açaí. Tem alguma contraindicação? Tomo açaí puro. Meire, o açaí do Pará, ele é ótimo. Claro que o açaí puro, né, sem xarope, sem aquelas caldas, pode ser utilizado, é um alimento saudável, mas a gente tem que lembrar que é um alimento calórico. Então, se você tá de repente precisando emagrecer, toma só um cuidado com a quantidade que você tá usando. Mas o açaí é fonte de ferro, então é ótimo para mulheres que têm mioma e têm anemia. É ótimo como um lanche, como um café da manhã, não tem problema nenhum em você consumir, tá bom? Bom, a Cleide também tá dizendo que tá com muito medo de fazer a cirurgia. Meninas, se vocês já têm uma equipe, não tenham medo. Se vocês estão com medo de um dia precisar passar pela cirurgia, comece de agora a fazer diferente, que quem sabe você vai evitar essa cirurgia. Então comece cuidando da sua alimentação, fazendo atividade física, começa aqui, participando do evento Transformação NCM, seguindo os meus ensinamentos, que vocês vão ter melhoras na vida de vocês, tá? Bom, a Edith está dizendo: ferritina muito baixa causa mioma? De maneira alguma. A ferritina muito baixa, ela é causada pelo sangramento, que muitas das vezes a culpa é o mioma. Então, muitas mulheres que têm miomas, elas sangram demais e com isso a ferritina vai estar baixa. A ferritina é o quê? A ferritina é o estoque de ferro, certo? Bom, então a ferritina, ela vai estar baixa por causa do mioma. Agora, a ferritina baixa não vai causar em você miomas nunca, isso não, tá? A Erika tá perguntando: Thaís, como deixar o nível de estrogênio legal? Você fazendo um detox, por quê? O estrogênio, ele é metabolizado no fígado. Então, grande parte do estrogênio é eliminado pela urina e também parte pelas fezes. Então, ter o intestino funcionando bem, ter um fígado que esteja funcionando bem para fazer a detoxificação, para eliminar as impurezas da forma correta, tá? Se alimentar saudável vai fazer você ter os níveis de estrogênio regulados. Não sei se vocês sabem, mas existem bactérias no intestino que elas, ao invés de eliminarem o estrogênio, elas reabsorvem o estrogênio. E com isso, essas bactérias
fazem os níveis de estrogênio aumentarem no seu corpo. Então, pessoas que às vezes estão com disbiose, com bactérias desreguladas no intestino, podem estar contribuindo para isso, para terem um estrogênio desregulado, porque as bactérias estão ali retroalimentando esse estrogênio. Então, são muitas coisas envolvidas nessas questões metabólicas, né? A gente não consegue explicar tudo aqui, por isso que cada dia eu vou falar um pouquinho com vocês. Mais uma vez, volto a pedir desculpas, porque eu orientei que vocês deixassem as perguntas no balãozinho, mas não sei por que motivo hoje o Instagram não me permitiu mostrar para vocês os slides e nem me permitiu olhar o balãozinho. Vou tentar ver, vou tentar atualizar meu Instagram para ver se amanhã a gente não tem esse problema. Amanhã nós falaremos sobre um chá para cada momento do dia na saúde da mulher que tem mioma, tá? Então, não deixem de participar amanhã. Vamos falar então sobre os chás, quais chás usar, em que horário usar e por que você tem que usar o chá. Então, isso vai ser o tema de amanhã. Recadinho final para aquelas que não estavam no início da live. Quem ainda não se inscreveu no evento Transformação NCM, o link está aqui na bio do meu Instagram. Então clica lá, tem um link para você entrar pro Transformação NCM, que vai ser um evento ao vivo, de graça, 3 dias, 20, 21 e 22 de novembro. Então eu espero vocês nesse evento que vai com certeza contribuir para a mudança na vida de vocês, tá? Mais uma vez agradeço. Os slides, eram 3 slides que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu vou mandar amanhã de manhã lá no grupo do WhatsApp. Então, para aquelas mulheres que ainda não já estão inscritas no evento e não entraram no grupo do WhatsApp, também tem o link lá na bio do meu Instagram para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e aí vocês vão receber esses slides que eu mandei aqui hoje, só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona, tá? Como é que está descrito na literatura que surgem os miomas. Então, meninas, um grande beijo para vocês, uma ótima noite, que Deus abençoe vocês, que o dia de amanhã seja tranquilo, seja de alimentação saudável, de beber água, tá? Então comecem, para quem nunca fez nada de diferente, comece a partir de amanhã. Comece comendo bem no café da manhã, tá bom? Combinado? E se forem comer saudável no café da manhã e se quiserem tirar uma foto, postar no Instagram e me marcar, eu vou adorar repostar aqui vocês, ver o café da manhã de vocês e até dar alguma orientação. É bom que a gente vai movimentando o Instagram, mais mulheres vão sabendo sobre a nutrição contra mioma, mais mulheres vão sabendo do meu evento, mais mulheres vão sabendo da minha existência, né? Do que eu posso fazer de coisas boas para a saúde uterina e para a saúde de vocês de um modo geral, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. A live vai ficar salva lá no YouTube, não vai ficar aqui no Instagram não, tá? Beijos, mas eu posto o link aqui para vocês amanhã também. Tchau, boa noite.